Celso Juarez Rotti. Tudo bem, Celso? Bom dia. Fala, Rec. Bom dia, tudo bom? Em qual residência você está? Porque você tem uma residência em cada país, né, mais ou menos. Porto Alegre, Caxias, Estados Unidos, Emirados Não, não. Árabes. Não, tô em Porto Alegre. Tá em Porto Alegre. Tô em Porto Alegre. Cheguei de viagem, tô em Porto Alegre. Conseguiu acompanhar o Mundial, nem que seja por amostragem aí, Celso, que estava se deslocando aí, estava passeando com a Não, família? eu tava na sede do Mundial. Mas, Então, meu filho mora nos Estados Unidos, né, Rec? Então, que beleza. eu fui visitá-lo. Não assisti nenhum jogo, tá? Porque não era sede, nem o local que eu estava não era sede. Mas, claro, óbvio, é uma questão profissional. Eu tenho que olhar e tenho que ver e tenho que ter a minha opinião sobre, né? Então, não fui assistir em loco, mas fui assistir um jogo, por exemplo, da Liga Americana, porque eu tinha e tenho curiosidade para saber como é que tá a Liga Americana, de soccer, né? De futebol. E fiquei realmente muito surpreso. Surpreso positivamente. Quanto ao Campeonato Mundial, eu acho que nós estamos aí vendo, assistindo. A ideia é interessante, mas o momento não. Eu acho que o momento está completamente fora daquilo que se pensa para um campeonato, né? Final de temporada na Europa e meio de temporada no Brasil. Então, para um campeonato brasileiro, privilegia 4 clubes e deixa o campeonato aí com os outros clubes, que são 16, né? Completamente sem ter o que fazer, dando férias, e é absolutamente fora do normal parar no meio de uma competição. Não sei se tu concorda com isso, mas essa é a ideia que eu tenho. Concordo e muito. E mais, Celso, vai parar o ano que vem também em função da Copa de Seleções, aí tudo certo, já é uma rotina que a gente vive. E vai parar também em 2027 com o futebol feminino, porque o Campeonato Mundial será aqui. Pois é, e daí? Aí se atropela o calendário por questões financeiras, por questões outras todas aí que a gente sabe, mas é bom a gente ter cuidado com os comentários, porque tem repercussão, né? Mas eu acho que a gente deveria, como sempre, é a minha opinião, privilegiar a parte técnica, né? E nós não estamos fazendo isso, nós estamos transformando o futebol em business, né? Então, dinheiro para lá, dinheiro para cá, os jogadores que deem um jeito de serem super-homens. E os calendários, dentro de uma normalidade, não cumprem aquilo que é tratado no início de uma competição. Então, fica realmente muito complicado, muito difícil, e é muito futebol, né, Rec? Acho que a gente deveria preservar um pouquinho mais essa atividade esportiva para que nós tenhamos um retorno técnico muito melhor do que estamos tendo. O problema é que vira uma sedução, né, Celso? Todo mundo agora parece que se não jogar o Mundial virou medíocre, vai virar um time médio, vai ficar. E aí vai assodando tudo, né? Exatamente. Eu acho que é esse tipo de coisa. Nós já temos o lado financeiro que faz isso, não de uma maneira tão exposta como estamos vendo agora, né? Mas eu acho que prejudica muito o lado técnico, o lado dessas equipes que estão paradas. Pega de surpresa, dá férias, não dá férias, inicia a preparação física, ninguém quer saber, né? É o profissional que tem que dar um jeito. E é pago para isso, tudo bem, mas não dessa maneira abrupta como foi agora esse ano. E serão os anos seguintes aí, pelo calendário que tu acabaste de falar. E agora um novo mundo do futebol está surgindo, né? Lá pelos Emirados Árabes, Arábia Saudita. Antigamente se parecia que isso ia acontecer em maior profusão no Japão e na Coreia, e até aconteceu, mas parece que agora se volta em definitivo para a Arábia, onde vocês foram precursores, você, o Parreira, o Evaristo, o Claudião, o Filipão. Felipe, muita gente boa andou por lá. Só que agora eles estão com as peles, né, Celso? Elas sempre tiveram, né? Mas agora estão despejando dinheiro no futebol, né? Eles sempre tiveram e fizeram uma coisa calculada, né?
Eu acho que levaram os treinadores num primeiro momento para que a gente pudesse mostrar para eles como funciona o futebol profissional, porque na época que tu falasse esses nomes todos aí, o futebol no mundo árabe era amador, né? Era completamente amador. Hoje não. Hoje o futebol no mundo árabe é profissional. Nós estamos vendo aí, e sei por que tu está falando isso, que o Al Ahly está fazendo uma campanha e derrotou um dos gigantes aí do futebol mundial. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o mundo árabe, pela sua questão financeira, ultrapassou principalmente o Japão e a Coreia, né? E vai se manter assim. Por quê? Porque é só a gente raciocinar um pouquinho, né? Quem é que manda nos clubes ingleses hoje? Quem é que controla a Liga Inglesa, que é uma das maiores do mundo, se não a maior nesse momento, né? Então, vai se manter assim, e eu acho que é bom. Mas também eu gostaria de falar do seguinte, do que eu vi, tá? Eu acho que os Estados Unidos também estão se encaminhando para isso, Rec? Pois é, e porque... sabe que Diga. eu me surpreendi positivamente com o Inter Miami, mesmo que tenha tomado 4 do Paris Saint-Germain, que tomar 4 a gente toma também, né? Então, essa história de nós tomamos 4, 5 e tá tudo certo. Mas o Paris Saint-Germain, que foi o campeão da Champions, né? Então tá com todo o gás, mas a Inter Miami conseguiu um 2-2 com o Palmeiras, estava ganhando de 2-0. E eu vi eles jogando direitinho já na estreia do Mundial. Eu concordo contigo. Também me surpreendi positivamente. Não, eu vou te dizer mais. A Inter de Miami está em 4º ou 5º lugar na Liga. Sim. Quem está em primeiro e briga pelas primeiras posições é o Seattle. Esse é um time que está aí chegando a quase todo momento. É que nem eu te falei antes, eu não vi os jogos da Copa do Mundo, mas vi um jogo da Liga, do Salt Lake City, contra o DC United, em Salt Lake. Me surpreendi positivamente o estádio, a estrutura e principalmente o torcedor. Acho eu, não sei exatamente o número da capacidade do estádio, mas deveríamos ter lá 30 mil pessoas. E americanos, não latinos, porque Utah é no oeste, né? Então é no deserto, então não é Califórnia. Então isso é muito positivo, eu acho que é mais um caminho aí que o futebol está trilhando e eu espero que ele realmente aconteça. Celso, é claro que você ainda tem mercado no cenário nacional, daqui a pouco acontece isso de um técnico ficar um pouco mais tempo sem trabalhar e não precisa nem citar, tem 500 aí que dão esse tempo e acontece essa coincidência de não trabalhar. Mas se acontecer de ter um convite para ir para os Estados Unidos, Celso Roth vai aí, né? Não é, né? Vem aí, no caso, né? Não, eu acho que tem que se manter o vem aqui, vem aí, né? E o vai lá. É claro, os mercados também estão se ampliando, né? Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente... eu tô com 67 anos, Rec. Estou no auge da experiência e estou ainda com uma condição física muito boa. Tá aí o Filipão com 80. Propaganda. Fazendo propaganda de mim mesmo é ruim, né? Mas, enfim, é isso. Acho que às vezes as pessoas esquecem, né? De olhar e ver as coisas. E eu acho que o mercado do futebol, ele continua um mercado muito bom. O problema é que nós temos agora alguns parâmetros diferentes, né? Ou seja, o futebol não é mais o clube do coração, né? É o clube que tu gosta, mas não é mais do coração, porque muda toda hora, porque se tornou business. Então a gente tem que ter essa noção. Mas enfim, eu acho que as coisas estão aí, o mundo mudou o paradigma, então, o efeito internet, nós sabemos o que acontece, e as coisas têm que mudar também. Só não querendo fazer média com o Celso, nem puxando para a brasa dos técnicos gaúchos, mas o Mano Menezes ficou 2 anos aqui em Barra do Ribeiro, cuidando dos boizinhos, eu sempre brincava com ele, né? E hoje foi lá, salvou o Fluminense, foi bem no Internacional, agora volta para o Grêmio estava numa cacaca, consegue dar o certo equilíbrio, que aliás essa palavra que Celso Roth consagrou no mundo do futebol, né? Equilíbrio, veja bem, né? Inclusive tem uma vinheta, nós usamos vinheta aqui, né? Tuas aqui, Celso, tu sabe disso. Não, quer ver uma, mostra aí o seu Fábio. Exatamente.
Esse é o futebol. Infelizmente. Toda hora tu fala aqui, mesmo não falando. Exatamente. Não, virou uma figura. Mas o Celso deu equilíbrio ao Grêmio. E tá lá o Filipão, com 77 anos, com uma paciência de Jó, indo olhar jovens para fundamentar o futuro do Grêmio, né? Então, quer dizer, profissionais que muitas vezes se pensa que ou defasaram ou que não estão mais afim, estão muito afim, né, Celso? Por isso que é importante dizer, tu não tá te vendendo, tu tá dizendo, ó, para aqueles que pensam que eu me aposentei, não me aposentei, tá com as peles, isso nós sabemos, mas quer trabalhar, né? Não, mas as peles faz parte de uma administração, de uma gestão, né? Claro, gestão claro. do profissional, a gente tem que ter cuidado com as coisas, né? Não, porque se não torrar tudo, não dá, né? Não, exatamente, tem que ter cuidado, tem que ter uma vida normal e administrada. E família, né? Que é o mais importante de tudo, ter família, que mantém a gente num certo equilíbrio. Ainda mais essa vida do treinador de futebol que é circense, né? Não para em lugar nenhum. Então, quando tem a possibilidade de ter família, tem que aproveitar e aproveitar bem. Mas é o seguinte, eu tenho visto falar dessa Copa do Mundo, eu tenho visto aí um esquema novo, né? Tu não percebesse isso? Nos jogos que a gente assiste aí pela televisão, aqui, ali ou acolá. Ah, sim. Um esquema de 3-5-2. Isso, Ou até, bem novo, né? Ou até 3-4-3 também, né? Então o futebol está assim, Rec, eu acho ótimo isso, eu acho que a ideia da Copa do Mundo é boa, só o momento é que me traz questionamentos, né? E a gente está vendo aí um futebol brasileiro, eu não sei agora te dizer exatamente, mas nós tínhamos aí quantas equipes europeias? 10, 12 equipes europeias, 4 equipes brasileiras, 2 equipes argentinas, Ásia, África. E o que nós estamos vendo é uma certa igualdade, né? Mesmo que nós tenhamos muitos problemas aqui no Campeonato Brasileiro e na administração do futebol brasileiro, o futebol brasileiro parece, pelo menos por enquanto, que está fazendo um papel bem razoável, de conseguir aí classificar 50% dos seus clubes, né? Então, isso também a gente tem que colocar e falar sobre, que mesmo que nós tenhamos problemas administrativos, nós estamos ainda tecnicamente conseguindo fazer um bom papel nessa Copa do Mundo. Celso, como é que você está vendo a dupla Grenal, o desempenho de Grêmio, de Internacional? Há alguma preocupação ou a certeza de uma recuperação rápida e até uma possibilidade de título ainda esse ano? Ou o que vier é lucro, até uma classificação para Libertadores da América já seria lucro. Como é que você está vendo o atual momento de Grêmio e de Internacional, Celso? Eu acho que o futebol é tão dinâmico, né, Rec? Começou com o Grêmio, todo mundo dizendo que o Grêmio ia cair. Agora o Grêmio está numa posição melhor que a do Internacional, o Grêmio está bem, está equilibrado, como tu disseste, está fazendo um campeonato dentro da sua perspectiva técnica e sua opinião pública, né? Não internamente. E a minha opinião é que o Grêmio tem uma condição sim, e de repente faz um campeonato bem equilibrado, porque o coletivo sempre fala alto. Se o coletivo do Grêmio estiver forte, acho que o Grêmio continua fazendo uma boa campanha. O Internacional era o protagonista, essa palavra sumiu, né, Rec? Não sei por que sumiu. Protagonismo. Internacional é uma equipe muito boa e infelizmente nesse momento está com um probleminha técnico, um problema de lesões, essas coisas todas que acontecem para todos, não é só para o Internacional, mas eu acho que ainda tem condição de reverter. Esses 2 jogos aí pela sequência de jogos, por 2 competições diferentes, Libertadores e Copa do Brasil, pode dar ao Internacional uma sequência boa no Brasileiro, que é o que todo torcedor de futebol, principalmente do Rio Grande do Sul, espera. Né? Estou falando como profissional agora, acho que os 2 têm que fazer uma boa campanha e chance de título, Rec. Nesse momento, nós já passamos da metade do primeiro turno, né? Então, é complicado, mas não é impossível. Matematicamente é possível. Ou então uma Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, né? Que está o Inter ainda vivo. Que né? se mantém no cenário internacional. Eu acho que isso é importante também. Olha aqui. Mas o grande problema do Rio Grande do Sul é esse, né? Se estar na Sul-Americana ou estar na Libertadores
não é tão importante para o time ganhar o título, e assim é o futebol e é assim que nós somos. E a gente tem que trabalhar com essa hipótese, mas eu acho que a tua opinião está correta. Olha aqui, Celso, bom dia, Rec. Em não vindo uma proposta de clube da Série A, o Celso Rotti aceitaria a proposta da B para se colocar novamente no mercado? Sucesso e bom programa. Alex Colorado de Rolante. O pessoal quer que tu trabalhe aí, Celso. Pois é, eu tentei fazer isso com o Juventude, mas o pessoal do Juventude não entendeu muito bem a proposta. A proposta era fazer com que o Juventude se mantivesse dentro da Série A, né, com os meninos da casa. Né? Então a gente tinha essa proposta de trabalhar no Juventude, mas infelizmente os resultados sempre falam mais alto, né? Mas não consegui. Então, respondendo, acho difícil, acho complicado, mas não impossível. Não, tá aí o Odair voltou dos Emirados Árabes, está no Atlético Paranaense. Hoje tem times na Série B muito bons, né? Coritiba, Exatamente. Atlético Paranaense, o próprio Criciúma, que tem uma bela torcida, né? É que daqui a pouco os caras nem pensam no Celso, dizem, esse aí é caixa alta, né? Não sei se é isso. Mas... bastante isso, pode ter certeza. Tá bom. Então tá. É melhor assim do que o contrário, né, Rec? Mas agora o futebol tá pagando bem, né? Agora, técnicos de Série A e B, é difícil um técnico de Série B tá ganhando menos de 200 mil por mês, né? Que já é um bom dinheiro, né? Convenhamos que... eu não sei como é que tá o patamar, mas eu acho que pelo que o futebol movimenta, Rec, eu acho que os profissionais têm que ser reconhecidos, né? É, claro. Então, e todos nós, né? Não só a parte técnica, porque quando eu falo os profissionais, eu estou incluindo também a imprensa. Então tá, Celso, eu sei que tu tá com um compromisso aí no médico, aceitou falar conosco aí, uma hora dessas vamos trocar com uma extensão maior as ideias aqui e ficamos à disposição do amigo aí, desejando boa sorte e que tudo corra bem aí, que volte a trabalhar logo aí, porque é um talento que não pode ser desperdiçado. Mas eu tenho que terminar te perguntando uma coisa. Sabe que dia é hoje, Diga. Celso? Hoje é dia 2 de julho. Olha a coincidência. Vamos ver se você lembra o que aconteceu há 28 anos. Pô. 28 é 97, vou te ajudar. Não? O título gaúcho com o Internacional. Com o Fabiano. O Fabiano, Christian, Sandoval, que muito pouca gente fala. É verdade. Do Sandoval, que equilibrava o time do Internacional. Arilson. Marcelo equilibrava também. Marcelo, Marcão, Gamarra, Inciso. Anderson, Fernando é outro também, que muito pouca gente fala. É um time que o André, goleiro, que eu encontro de vez em quando aqui em Porto Alegre, satisfação de tomar um café com ele. Então, pô, que momento, que bom, Rec, que bom lembrar disso. E outra, se tu vê, você citou aí, os jogadores todos têm até o inciso de improviso na lateral direita e tal, mas cada um no seu lugar, com as suas características devidamente reconhecidas e aparecendo isso dentro de campo. De uma forma pragmática, mas ao mesmo tempo com uma mobilidade impressionante, com jogada de flanco, com centroavante de ofício, com armador de ofício, com 2 ou 3 marcadores na meia cancha e jogada pelos 2 flancos e com conclusão de todos que chegavam. O Marcelo concluía, o Arilson concluía, o Fernando concluía, o Fabiano concluía, o Christian concluía, os zagueiros apareciam para cabecear. Até o Sandoval concluía. Opa, e passe preciso e tal, né? Com aquele tamanho todo, né? Celso, vou te contar uma ligeirinho do Sandoval para terminar. E depois deixar você fazer o fecho dessa vitória aí, que foi interessante, porque depois deu um up, o Internacional fez um baita campeonato brasileiro, né? Em cima também do entusiasmo e da credibilidade que teve, e podia ter sido campeão mesmo, não fosse a frase do Christian provocar os homens. Bom, tudo acaba intervindo, né? Mas eu fui entrevistar o Sandoval, né?
com aquela história do Sandoval, diz assim, e aí, Sandoval, o que está fazendo na vida? Tem alguma coisa ligada ao futebol? O Sandoval diz, não estou fazendo nada, não. Mas como não está fazendo nada, não? Não estou fazendo nada, não. Tem uns aluguezinhos aqui, umas 15 ou 20 casas para construir, e eu mesmo, e aí tá, mas tu colocou numa imobiliária para administrar, tá vivendo... Não, eu mesmo vou lá e cobro. Vou lá e cobro tudo mesmo. Mas uma tranquilidade, eu não conheci direito o Sandoval desse lado aí, né? E ele, fantástico. E ele, mas numa tranquilidade, não, o dinheiro que eu tenho já tá bom. É isso, esse é o Sandoval. Com a simplicidade dele, né, ele conseguia dar de novo, né, um equilíbrio muito grande defensivo e principalmente ofensivo, e o time andava porque ele fazia essa ligação. E com uma maneira técnica de alto grau e um nível de noção de espaço, de antecipação muito grande. Por isso que o Sandoval é essa pessoa aí que está tranquila na vida dele, né? Espero que esteja. Eu nunca mais falei com o Sandoval, mas se Deus tem que iluminar alguém, que ilumine ele, porque ele realmente merece. Só para quem não conhece o Celso Roth, os mais jovens, ou aqueles que acham que o Celso Roth ganhou pouco e treinou pouco na sequência aqui no Rio Grande do Sul, então era a brincadeira que eu fazia do Celso Roth vem aí, agora o pessoal vai entender por quê. 97, essa campanha maravilhosa que eu falei, campeão gaúcho pelo Inter e um ótimo campeonato brasileiro. 98, tirou o Grêmio da parte de baixo da tabela, colocou entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro e quase surpreendeu o Corinthians com o gol do Clóvis, do Itaqui, lá em São Paulo, eu estava lá. O Clóvis é um centroavante que veio do Guarani, fez um gol de voleio lá extraordinário. Muito bom jogador. Bom jogador, eu sempre gostei dele lá naquela época, então 98 isso. 99, o Celso campeão da Copa Sul, gol do Ronaldo Alves, eu estava lá em Curitiba também, no Pinheirão, que quase não tem jogos decisivos, naquele ano teve. 2000, o Celso ficou entre os finalistas do Campeonato Brasileiro, treinando o Grêmio naquela Copa, se não me engano, João Avelange, né? João Avelange. 2001 foi campeão gaúcho, aqui naquela história do Ronaldinho passando pelo Dunga, e o Paulo Autuori era o técnico do Internacional. 2002 trabalhou no Inter também, enfim, tem uma vasta carreira aí, né, Celso? Felizmente, graças a Deus eu passei, nesse sentido passei por vários clubes, mas sempre com a incumbência de tirá-los de uma situação difícil, né? Aqui no Rio Grande do Sul foram esses, mas tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Santos, tem Vasco, tem Botafogo, tem Cruzeiro, tem Atlético Mineiro. Eu acho que a gente tem todo um histórico aí, né? Precocemente, porque eu comecei a trabalhar no Internacional com 39 anos de idade, né? Então eu sou muito feliz mesmo, e estou muito feliz por essa lembrança aí do Internacional, que foi o clube que me deu a oportunidade. Clube com grande, como a gente chama, grande porque pelas conquistas de títulos, né? Então, foi em 97, o Internacional, com a administração do Pedro Paulo Záquia, né? Tive a felicidade de trabalhar e bacana mesmo, Rec. Para quem está chegando no Brasil de volta, essa lembrança é fantástica, mas já faz bastante tempo, né? Que coisa. É verdade. Eu lembro do Celso com um bigodão sendo preparador físico do Filipão em 87, né? Eu sou mais velho. Então... 87 no Grêmio, exatamente. E deu caneco também. Olha aqui, ó. Bom dia, se não me engano, lembro que o Celso Roth fez uma bela campanha na Copa São Paulo de 94 pelo Internacional, tirando o terceiro lugar. Internacional. Terceiro lugar? Sim. Eu não lembrava disso. Fomos vice-campeões. Vice? Fomos vice-campeões, decidimos com o São Paulo de Jameli, Guilherme, Sidney, Frazãozinho, lateral direito. Não me lembro mais agora, mas foi isso mesmo, Copa São Paulo de Júnior com o Internacional. Muito bem, e ele diz aqui ainda, ó, depois decolou nos profissionais de 97, baita campanha no Brasileiro, caindo no grupo com os melhores times. Em 2010, antes de vir para o Internacional, falou que os salários iriam explodir devido à Copa de 2014 no Brasil, que a maioria não ia querer jogar ou treinar na Europa. Abraços, Tofanello. Tofanello sabe tudo. Valeu, Celso. Desculpe a gripe aos ouvintes aí, eu estou realmente
Voltei, eu vim de uma temperatura de 40, cheguei aqui com 3, 0, e infelizmente estou numa situação assim meio complicada, desculpe a tosse, mas foi um prazer enorme ter falado contigo, né? Que vamos marcar aí, vamos conversar mais sobre isso, tá? Tá certo, só eu errei uma data aqui, 99 é que o Celso ganhou do Paulo Autuori, com o título gaúcho. Em 2001, o Grêmio foi campeão com o Tite. Rodrigo de São Leopoldo lembrou. Bem corrigido. É isso aí. Valeu, abração, Tá, Celso. Boa recuperação da gripe aí e bons exames. O Celso está fazendo exames de rotina. Tá bom. Já não é mais criança também, né? Eu também não. Valeu, abração, tchau.